他无时无刻他都在盯着电脑。详聊过程中，你可以就是判断出来这个客户是否是。Com o aumento no número de usuários na internet, e hoje a inclusão digital atingindo um público que há 10 anos atrás não atingia, o número de vítimas em potencial para golpistas aproveitadores aumenta de forma exacerbada. Nos dias atuais é comum você ver tanto crianças de 6, 7 anos de idade com acesso livre à internet, quanto pessoas mais velhas, 50, 60, 70 anos, deslizando o dedinho na tela do smartphone, pulando os vídeos do TikTok. Essas últimas que há poucos anos não sabiam nem desbloquear o aparelho, hoje criam perfis em sites de relacionamentos, criam contas em todas as redes sociais e compartilham vídeos fakes, achando que são reais. Isso tudo, somado à pouca malícia, ao pouco tempo no terreno hostil que é a internet, faz com que esses sejam os alvos mais fáceis de golpistas que montam verdadeiros impérios se aproveitando da carência e da ingenuidade dos chamados boomers. Eu aposto que você tem algum tio, tia, mãe, pai, avô, avó que já caiu num golpe de internet. E quando eu digo um golpe, eu não estou falando de fazer alguma compra num site duvidoso. Eu estou falando de passar dias, meses ou até mesmo anos conversando com uma pessoa fake, achando se tratar de algum amigo ou mais, do grande amor de sua vida. Muitas vezes por carência ou simplesmente por pura ingenuidade, a vítima acaba dando seu dinheiro para esses golpistas que estão a milhares de quilômetros de distância, enganando, além dessa, outras dezenas de pessoas. A BBC News soltou recentemente um documentário em que é exposto uma dessas quadrilhas de golpistas e explanou todo o seu modo de agir e até mesmo a maneira como eles recrutam novos criminosos para o grupo. Nesse vídeo a gente vai entender como que funciona o que chamaram de golpe do abate de porco. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. A nossa viagem começa em Boston, nos Estados Unidos, mas poderíamos facilmente trocar esse destino para qualquer município brasileiro. A vítima que dará o seu depoimento se chama Cindy, uma empresária bem-sucedida do ramo de frete, que recentemente teve que retirar o seu próprio estômago num procedimento de saúde por conta de um câncer. Sometimes like to freak the waiters in the restaurant, because then they'll say, "Do you have any dietary restriction?" And they'll say, "Well, I don't have a stomach." Não bastasse seus problemas de saúde, seu casamento de 16 anos havia acabado há pouco tempo. Ou seja, a vítima perfeita, carente e solitária. O golpista que aliciou a Cindy disse que se chamava Jimmy. Esse golpe do abate de porco possui 3 fases. Fase 1. Encontrar o porco. Nessa fase, como o próprio nome sugere, o golpista deve encontrar a sua vítima em potencial. Ele envia uma mensagem para o seu número de telefone, normalmente com algum papo inocente, como por exemplo, te confundir com outra pessoa. I said, "Wrong number." He came back, "You look Chinese." É claro que esse papo é apenas o abre-portas para iniciar um possível diálogo. Após isso, o golpista, nesse caso, o Jimmy, começa a puxar alguns assuntos aleatórios com a Cindy. Cindy, talvez pela carência, pela inocência ou até mesmo pela adrenalina de conversar com alguém que você não faz a mínima ideia de quem seja, começa a dar trela para o criminoso. Esse foi o seu maior erro, Cindy. Jimmy disse que tinha 35 anos, mandava fotos para Cindy, fazia chamadas, conversava com ela diariamente, perguntava como tinha sido o seu dia, se preocupava com a mulher. Dessa maneira, pouco a pouco foi ganhando a confiança de Cindy. Normalmente, esses golpistas possuem uma história triste, que comove a vítima. Talvez ele tenha perdido seu filho num trágico acidente e se encontra divorciado, ou perdeu a sua esposa por algum problema de saúde e está atualmente viúvo. Enfim, vale qualquer coisa para poder sensibilizar a vítima em potencial. 一定要跟客户铺垫所谓的扎心故事，这就是所谓他的母爱泛滥了。 Um dos líderes desse grupo de golpistas que desertou explica como funciona para que o criminoso conquiste a confiança da vítima.
万法不离其宗嘛，杀猪盘都是有一点感情，通过感情可以让他相信你。O QG dos golpistas. Bom, o que acontece agora é algo bem bizarro. A reportagem nos mostra os locais onde esses golpistas ficam. Sabe quando junta um monte de youtuber numa mansão para ficar gravando conteúdo? É mais ou menos isso aí. Só que são montados verdadeiros QGs de golpes. Dezenas de golpistas treinados, trabalhando 24 horas por dia, iludindo vítimas e aplicando seus golpes. Essa organização dos criminosos é algo surreal. O mais surpreendente é que muitos dos golpistas, que estão localizados nos mais diversos lugares do mundo, não estão aplicando golpes por vontade própria. Calma que eu vou te explicar. Não estou dizendo que todos são contra a vontade, mas alguns sim. Por exemplo, vamos pegar um caso de um brasileiro que acabou virando um golpista profissional. O nome dele é Patrick, e a princípio ele teria ido até a Tailândia por conta de um emprego que ele tinha sido selecionado. Sabe, aquele emprego dos sonhos? Só que o sonho logo se tornou um pesadelo. Quando o Patrick foi recrutado, sequestrado, literalmente trancado numa sala sob tortura e agressões e obrigado a aplicar golpes para os chefões desses esquemas. É enorme, muito grande, com muros, com gente armada. Aí foi quando eles levaram a gente para realmente fazer o trabalho que a gente descobriu que era algo ilegal, assim, para criar perfis falsos, para dar golpes cibernéticos para as pessoas. E se você não trabalhar, simplesmente você só tem a opção de trabalhar, porque é complicado, não é? Eles levam a pessoa para uma prisão lá dentro, aí fica sendo torturado até ser libertado. Ou então eles... O estrangeiro eles costumam pegar um pouco mais leve, mas quando é cidadão assim, chinês, indiano, etc., eles batem com pau e eles fazem todo mundo ver. Teve algumas vezes que teve uma pessoa que dormiu lá, que era 15 horas, praticamente, lá, aí essa pessoa dormiu no trabalho, aí eles pegaram o cara, pegaram um pedaço de pau enorme e começaram a bater nele na frente de todo mundo. E você não podia sair, você era obrigado a assistir aquilo. E depois colocaram ele no chão deitado e ficaram batendo nele também. Faziam toda essa manipulação psicológica, para você ficar com medo e etc. Uma outra vítima desses criminosos foi um chinês. Esse, por sua vez, conseguiu gravar alguns vídeos escondidos de como era o alojamento que ele ficava. Esse chinês, ele conta que o seu alojamento ficava dentro de um cassino lá no Camboja. Muitas vezes esses cassinos são usados como fachadas para cometerem os crimes, em lugares escondidos lá dentro. Ele conta também como é a forma de tortura caso eles se recusem a fazer algo. Como eles apanham lá caso façam alguma coisa de errado. Tem imagens, inclusive, de alguns apanhando. A gente não vai expor aqui por serem bem pesadas, As torturas incluem choques, espancamentos com tacos de madeira. Muitos chegam a ter ossos quebrados. Bom, tá tudo lá na reportagem da BBC. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês assistirem lá depois. Enfim, aberto esses parênteses, vamos continuar então com os passos do golpe. Fase 2. Engorde o porco. Voltando então ao Jimmy, que estava estreitando o seu laço de relacionamento com a Cindy, ele começou a falar para ela sobre alguns investimentos que estava fazendo e estava ganhando uma grana. Mandava prints para ela, enfim, tudo para atiçar a ganância de Cindy, até porque eles já estavam bem íntimos. Então, de certa maneira, a Cindy meio que confiava nele. No começo, ela não quis investir nada, ficava desconfiada, mas com o passar do tempo, o Jimmy conseguiu entrar na mente dela. Até chamadas de vídeo ele fazia com ela para mostrar que era um cara confiável. 现在骗子的高明之处，你们都不知道啊。就比如说用刘德华吧，对吧？我就能让你视频的时候，我就是刘德华，嘴型都一样，我说什么嘴型都一样，有专门这样的软件。 Bom, o papo de Jimmy era para que Cindy abrisse uma conta num site e fizesse uma espécie de trade por lá.
Sendo assim, o Jimmy não encostaria num único centavo dela, então não tendo motivo para desconfiança. Porém, o que Cindy não sabia é que esse site já era um esquema dos próprios golpistas, então, quando ela mandava o dinheiro para lá, já estava na mão deles. O primeiro investimento de Cindy foi cerca de $20 mil. Ela lucrou pelo menos $2 mil e, se sentindo confiante, foi aplicando cada vez mais. 客户一看这钱来得这么容易，提现也到账了，对不对？然后该进行第二步，加大资金。 Fase 3. O abate do porco. 2 meses depois de conhecer o Jimmy, a Cindy chegou a investir no golpe dele mais de $2 milhões. Ela estava crente que tinha lucrado cerca de $3 milhões. Pelo menos era o que o site dizia, porque quando ela foi tentar resgatar esse dinheiro, esse valor, não conseguia. O próprio site, o sistema do site dava uma espécie de erro. É claro que tudo isso fazia parte do plano, não é? Continuando com a malandragem em cima do golpe, o sistema dizia que ela estava numa fila de espera de outras pessoas que também queriam sacar, de cerca de 193 pessoas. E para ela ir subindo nessa fila, subindo os degraus até chegar na vez dela, ela tinha que ir depositando mais dinheiro, cerca de $1 mil para cada subida nessa fila. Vocês entenderam? A vítima querendo sacar então os seus 3 milhões e acabar perdendo mais 193 mil. I remember saying to Jimmy, I'm done, because this is just absolutely ridiculous. A essa altura, a Cindy acabou se dando conta de que já tinha se lascado, que tinha caído num golpe. Mas aí já era tarde, não é? O golpe tinha sido um verdadeiro sucesso e os golpistas lucraram cerca de $2 milhões com uma única vítima. Você pode até estar pensando, eu não tenho $2 milhões, $2 milhões de reais, então eu tô de boa. Só que não vamos ser ingênuos, não é? Os golpes se adaptam de acordo com a sua condição financeira. Vamos lembrar que o golpista já tinha criado ali um laço de intimidade com ela, ou seja, com você seria a mesma coisa. Ele já saberia então o quanto você poderia perder em um golpe. E eu digo isso porque já chegou a acontecer próximo a mim. Uma pessoa, que eu não irei identificar quem é, caiu num esquema bem parecido com esse. Começou com uma mensagem por engano. Começou então a rolar uma conversa, tempos estreitando a relação, a conversa foi ficando mais íntima, né? E até que chegou no ponto da tal pessoa, né, que dizia que morava até em outro país e tal. No final das contas, né, essa pessoa conseguiu entrar na mente da vítima, que acabou enviando ali mais de R$ 1.500 para ela. Olha só, não é? Se a gente não descobrisse a tempo, né, a gente que tem um pouquinho mais de malícia com a internet, a gente não teria descoberto esse golpe e com certeza a vítima teria até mandado mais dinheiro. Então assim, cara, parece algo distante, mas pode estar acontecendo nesse exato momento com algum parente seu, algum conhecido seu, algum parente próximo. Então é bom a gente ficar bem atento, né? É importante que você compartilhe esse vídeo também com aquele seu parente mais velho, de repente, que é uma vítima. Você sabe que esse parente é uma vítima em potencial desses canalhas. Bom, e o Jimmy? Foi descoberto depois que o perfil dele pertencia a uma subcelebridade, a um influenciador coreano, sul-coreano. Bom, não tinha nada a ver com o que ele se demonstrava para a Cindy. Espero que esse vídeo tenha ficado bem interessante, bem didático e que a gente tome cuidado, né? Passe para frente essa mensagem aí para tomarmos cuidado com esse tipo de golpe que acontece e não é pouco não, tá? Acontece muito. Bom, se você viu o vídeo até aqui, eu peço que se inscreva no canal, deixe o seu like para ajudar a gente aqui no engajamento. A gente tem vídeo todos os dias, tá? Pode me enviar a sua ideia de vídeo também lá no meu Instagram, @o Marcelo Milos. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!